Fala galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Vocês do SEJA, das turmas dos blocos A1 e A2, sejam muito bem-vindos. Essa aqui é a aula de número 22, está sendo divulgada no dia 8 de fevereiro de 2021, certo? Acompanhe aí na sequência do vídeo do que se trata essa videoaula de hoje. Valeu! Então, muito bem, galera, dando sequência aqui à nossa videoaula de hoje, nós vamos para a aula de número 22, que está sendo divulgada no dia 8 de fevereiro de 2021, para vocês aí do SEJA, mais especificamente das turmas dos blocos A1 e A2. Nós vimos lá na aula 21, semana passada, a introdução a esse tópico, que é os articles, os artigos, né, que são definidos em definite article, porque em inglês é apenas um artigo definido. Em português, equivalem aos artigos definidos o, a, os e as, né? E também os indefinite articles, que são os artigos indefinidos, que em inglês pode ser a ou an, né? E que significam um ou uma lá em português. Nós vimos aí uns exemplos bem gerais, né? Não teve exercício algum, a não ser copiar apenas. E nós vamos aqui dividir. Hoje, na aula de número 22, nós veremos apenas o definite article the, certo? E veremos mais um, ou dois, ou três exemplos, e veremos exemplos dele em frases, tá bom? Que será a essência, inclusive, do exercício. Deixaremos os artigos indefinidos a ou an para a aula da semana que vem. Então, muito bem. Aqui na aula de número 22, galera, que está sendo divulgada aí no dia 8 de fevereiro, nós temos a sequência do nosso assunto aí com os articles, que são os artigos, mais especificamente o definite article, o artigo definido the, certo? Que em português pode ser traduzido por o, a, os ou as, certo? Mais alguns exemplos aí para a gente ver, né? Nós temos aqui o carro, the car, a mulher, the woman, e a maçã, the apple, certo? Pode ser também no plural, né? Aí vai depender, mas o artigo definido the sempre vai ser ele invariavelmente em inglês, tá bom? Vamos colocar esse the aí, galera, em exemplos, tá bom? Que inclusive vocês vão fazer dessa maneira lá no exercício. Examples aí, exemplos. Eu tenho os ingressos para o filme, né? Como ficaria isso em inglês? I have the tickets for the movie. Certo? The tickets, os ingressos, porque são os ingressos que eu preciso, são os ingressos definidos, né? São aqueles necessários para assistir o filme. Por isso que eu uso o artigo definido the, que tem nesse caso aqui especificamente a tradução de os, né? Porque está no plural o substantivo tickets, ingressos. Segundo exemplo, Vinícius é o professor de inglês, né? Eu inverto isso aqui em inglês porque o adjetivo vem antes do substantivo em língua inglesa, diferentemente do português. Vinícius is the English teacher. Vinícius é o professor de inglês, né? Muito provavelmente está implícita nessa frase aí que ele é o professor de inglês da nossa turma, né? Por isso que é a definição do, né, do professor de inglês sendo o Vinícius, que é aquele professor da nossa turma. Por isso que é definido. Ela é a princesa da Inglaterra. Então só tem uma princesa na Inglaterra, que inclusive nós utilizamos o artigo definido para delimitar isso, né? A princesa da Inglaterra. She is the princess of England. Tá bom? Ela é a princesa da Inglaterra. Tá definindo, né? Ela não é uma princesa da Inglaterra, até porque na Inglaterra não tem mais do que uma, né? Ela é a princesa da Inglaterra. Muito bem. Por último, mas não menos importante, uma frase aí que muita gente conhece, né? The book is on the table. The book is on the table, né? O livro está sobre a mesa. Há duas definições aqui nessa única frase, né? O livro. Então, tem um livro lá, que é aquele lá, o definido. Não é um livro qualquer, né? É o livro. E está sobre a mesa. Então, a mesa também está definida por aquela mesa lá, né? É única, não é uma qualquer mesa. Então, o exemplo diz basicamente isso e utiliza o artigo definido the em dois momentos. Beleza, galera? Então, criem frases. Esse é o exercício da aula 22.
criem 5 frases utilizando qualquer verbo, né? Aqui, coincidentemente, eu utilizei o verbo to be em 3 frases e utilizei o verbo to have, que é o verbo possuir ou ter em língua inglesa, mas aí vocês podem utilizar quaisquer verbos, né? Em qualquer tempo verbal, aí fica livre para vocês utilizarem, mas desde que criem 5 frases utilizando o artigo the, certo? Uma vez ou 2 vezes dentro da frase, e aí fica também livre para vocês fazerem. Beleza? O exercício é esse e a aula é essa. Valeu, galera. Bye, bye.